Agora, ok. Aula sendo gravada. Muito bem, gente. Para que não fique muito tarde para todo mundo, eu vou iniciar a aula agora e o pessoal que for entrando eu vou admitindo aqui, tá? Então, vamos que vamos. Essa aqui, só para lembrar, se eu não me engano, foi a aula que a minha internet ficou muito ruim e eu não consegui dar aula. De tanto problema que ela teve, que caiu e nada eu consegui fazer para poder dar aula ainda na manhã. Aqui a gente combinou que eu ia repor essa aula antes de acabar o trimestre. O trimestre praticamente já encerrou no domingo passado. Mas como amanhã que começa a nova lição, então ainda tem como eu fazer essa última lição sem entrar no fluxo já da nova revista. E aí a gente começa certinho amanhã, direitinho, no início do semestre, tá? Então vamos lá. Das exposições de Efésios, né? Ficou faltando só a última lição a aula 9, que era do capítulo 5 e 6, que eram os últimos capítulos de Efésios. Então, vamos que vamos. Bom, aqui vamos lembrar, né, que os primeiros 4 capítulos ali estão muita parte doutrinária. Aqui os 5 e os 6, principalmente, começam a parte prática. As aplicações de tudo que foi dito, né? Então, do 4 mais ou menos em diante, que vai começando a vir a parte bem prática mesmo, as implicações ali, o que a gente pode tirar de lição a partir de tudo que foi ensinado. Então, muito bem. Júnia. Oi. Lê para nós o versículo 8 do capítulo 5, por favor. Pois, outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Ok, excelente. Paulo agora está começando a já fazer aplicações assim mais contundentes em relação ao que? A que Deus nos tirou da antiga vida, não fazia o menor sentido agora nós tentarmos nos abraçar no favor imerecido, na graça imerecida de Deus ali e ainda querer continuar mantendo a vida sem que nada mudasse. É como se não fosse um indício de uma nova vida de verdade. Aquilo ali era tudo do passado. Agora, como filhos da luz, andai como filhos da luz. A divisão eu peguei do versículo 3 ao 21, né? Na aula lá eu tinha falado anterior, que a divisão anterior ia até o final, do versículo 2 do capítulo 5, enfim. Mas vamos lá. No versículo 5, aí depois que ele vem colocando aí sobre a questão da nossa conversação entre santos, de não haver palavra torpe, não se quer nem sequer comentar coisas assim que são inconvenientes. Aí ele ainda vai colocar uma coisa, o que eu acabei de dizer. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Mais uma vez, ele asseverando a questão que o quê? A vida antiga. Aquela vida do passado ali, ó, passou, agora uma nova vida Cristo te deu. Se você não muda seu estilo de vida, sua forma de viver, de conversar, de tratar com as pessoas e tudo mais, você não tem herança nisso, porque no fundo não é uma vida regenerada. E aí ele vai continuando. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre o filhos da desobediência. Vem contrastando de novo, relembrando a antiga vida e falando agora vocês já não fazem mais parte. E aí ele vem colocando uma observação interessante. Quando ele vem colocando que a gente agora passa a andar como filhos da luz, vem colocando, provando sempre o que é agradável ao Senhor e não sejais cúmplices das obras infrutíferas da terra. Porém, reprovai-as. Ou seja, essa aplicação que ele está dando aqui agora como filho da luz, não é somente, ele está querendo dizer que não é somente agora nossa responsabilidade de evitar a imoralidade, a vida errada, não. Mas também temos uma responsabilidade de expor as trevas e se opor a ela. Ele vem colocando esse tipo de raciocínio porque a luz, no caso, quanto mais ela vai
resplandecendo, mais ao ambiente ao redor tem que, no caso, diminuir as trevas que estão ao redor. Então, de maneira que o quê? A ideia de não apenas não se contaminar, a ideia vai além de não apenas só não se contaminar, mas também censurar determinados tipos de conduta. Que postura, hein, gente? Que desafio para nós, né? Não é somente assim a minha vida, meu estilo de vida, vou seguir aqui, você segue o seu. Não, aí chega a esse ponto que ele vem colocando. E detalhe, lembra que ele está escrevendo para a igreja. Então, assim, principalmente dentro da igreja, determinados padrões, determinada forma de viver ali, cabe uma responsabilidade enorme aos cristãos censurar, caso isso não condiga com a nova vida em que Deus espera daqueles que o seguem. Às vezes, então, argumenta assim, não julga a vida do irmão, cada um cuida da sua vida, cada um tem sua responsabilidade com Deus. Então, não, pode ser, às vezes, até uma fuga da responsabilidade. Então, assim, aí ele vem continuando censurando. O que ele faz é oculto, só mencionar já é vergonha, todas essas coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, porque eu falei, quanto mais a luz vai resplandecendo, mais ela vai apagando as trevas ao redor. Aí cita uma referência do Antigo Testamento. E aí ele vem colocando essa passagem aí, que é um tanto quanto chave, que é bem comum de todos nós, né? Portanto, vejo prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remino o tempo, porque os dias são maus. A gente, às vezes, tende a sempre a fazer uma aplicação unicamente evangelística desse versículo. Mas, em vista de tudo que ele tem falado, de toda a aplicação que ele tem feito aqui, até agora, a ideia vai um pouco além. De fato, abrange o evangelismo também. Mas a ideia é que o quê? É que é como se o nosso tempo aqui nessa terra fosse muito contado, fosse muito ilimitado. Então, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades para uma adoração proveitosa a Deus e ver também como oportunidades de servir. Aí o servir vai de evangelismo, servir na igreja, o servir como ofício, como trabalho. Ele vai abordar isso aí mais para frente aí. Na carta a gente vai ver aí que até o trabalho pode ser uma forma de Deus estar nos vocacionando para a obra dele. E ok. Gilvan. Opa, beleza? Lê o 5:17 para nós, por favor, Gilvan. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém, Gilvan. Muito obrigado. Ele foi direcionando isso, e agora é como se ele tivesse mostrando uma implicação, uma conclusão, uma consequência de a partir disso tudo que ele falou. Olha, não, continuem mais naquela vida antiga. Não, agora não façam aquelas obras que vocês faziam quando vocês estavam longe do Senhor. E além do mais, até reprovem esse tipo de condutas, ainda mais se houver dentro da igreja, sabe? Aí ele vem colocando, porque não sejam insensatos. A insensatez ele está associando a quê? A pessoa que vai vivendo, não vai abandonando um tipo de vida e não consegue, devido a isso, entender o que Deus está chamando ela para fazer, o propósito de Deus para a vida dela, como Deus vai usá-la. Então ele vem associando a isso, e aí ele vem colocando, não são insensatos, mas procurar e compreender qual a vontade do Senhor. E aí ele inicia o versículo tão conhecido de nós também, né? Sobre encher-se do Espírito. Oi? Tá bom, tchau. Tá. Tá. Tchau, mãe. Desculpa, gente. Ele vem colocando, e não vos embriagueis com vinho, no qual há absolução, mas enchei-vos do Espírito. Mais uma vez, como se contrastando ali, aquela vida antiga ali, onde vocês até enchiam a cara, chega disso. Agora na vida nova, na vida que Deus nos chama, enchamos-nos do Espírito. Assim não seremos insensatos. Assim agora conseguiremos compreender o que Deus quer. É como aí, de repente, assim,
ele já automaticamente já vai ensinando o passo a passo de ficar cheio do Espírito Santo. Vem colocando aí que a plenitude, ou seja, o ficar cheio do Espírito Santo, está associado principalmente a 3 coisas. 3 coisas ele vai levantar aí, e a partir dos versículos em diante, ele vai começar a explicar como aplicar esses 3 elementos. Então vamos lá. O primeiro está associado ao louvor, quando ele vem colocando no versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Esse é o primeiro passo ali. Ele, como ele disse, como é que vocês vão fazer para ficar cheio do Espírito Santo? Encham, no caso, o coração, a mente de vocês de louvores que engrandecem a Deus, de cânticos a Deus, de textos bíblicos sendo cantados também. Até a salmodiar aí, a ideia é essa, que você está usando até a Bíblia como uma forma de louvar a Deus ali, com algumas passagens bíblicas ali. Você não apenas está recitando elas, mas você está cantando elas em alguns determinados momentos. Assim como outros louvores da igreja também. Então, ele vem pontuando que começa por aí, uma vida ali que vai se enchendo do Espírito ali, vai tendo esse hábito de estar sempre louvando a Deus. O segundo, no versículo 20, ele vem colocando, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A gratidão aí. E que assim, que é aplicação rápida, né, gente? Um crente que murmura dificilmente está cheio do Espírito Santo. Uma pessoa com a língua feroz ali, reclamando de tudo que acontece na vida, dificilmente está plena ali de Deus ali. Por mais que ela tende a querer pensar que às vezes suas reclamações são todas pontuais, necessárias e justas. Aqui ele vem reforçando a ideia, no caso do estar grato por tudo. Ele vem colocando aqui, sempre dando graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai. A essa compreensão que Deus, no caso, é soberano sobre nossas vidas e todas as coisas que acontecem, tem que gerar, acima de tudo, não apenas uma segurança em nós, mas também uma gratidão, até mesmo pelas tribulações que passamos e pelas dores de cabeça que, às vezes, assim, temos que nos sujeitar, seja no trabalho, seja em família, seja na vizinhança. Isso tem que gerar esse senso de gratidão. E, finalmente, a submissão. Ele vem colocando agora no 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sabe? Então, esses 3 elementos aqui, essas 3 características, o louvor, a gratidão e a submissão, ele vem colocando que são, assim, no caso, os passos para ficar cada vez mais cheio do Espírito. A partir dali, ele vai começar do 22 em diante, até quase a metade do capítulo 6, ele vai aplicar. Aí, assim, como se ele estivesse dizendo, olha, no dia a dia, deixa eu ensinar vocês como é que vocês podem fazer isso no dia a dia de vocês. Como é que vocês podem fazer? Só fazendo um parêntese aqui. Quem estava na minha última aula, que foi em Colossenses, vai lembrar que eu falei sobre essa questão de ficar cheio ali do Espírito, que era bem semelhante à construção do versículo aqui em Efésios, que lá está dizendo e não vos, como é que é? E habite ricamente a palavra de Cristo em vós. E lá continua, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração, dando sempre de graça a Deus, sujeitamos uns aos outros. Enquanto lá em Colossenses está falando habite ricamente a palavra de Cristo em vós, aqui está dizendo enchei-vos do Espírito. Lembrando que alguns conhecidos vão colocar que é sinônimo a ideia de estar cheio do Espírito e estar cheio da Bíblia. Está cheio, sabe, constantemente se enchendo da palavra bíblica, renovando a sua mente, buscando, no caso, aplicar ela no seu viver, é quase que praticamente sinônimo de estar cheio do Espírito Santo. Aí vamos lá, o primeiro contexto que ele vai aplicar é entre esposas e maridos, ou seja, na vida doméstica. Esse aqui é sempre o tema que mais me dá incômodo de falar, porque eu não sou casado, então não tenho muito respaldo para poder falar dessas coisas, não. Mas que os irmãos assim estejam compreensíveis comigo aí, viu? Eu não tenho autoridade nenhuma para falar sobre esse tipo de coisa. Então, vou até ser um pouquinho breve, porque isso aí me deixa até desconfortável. Vamos lá. Júnior, lê para mim o versículo 32, por favor.
do capítulo 5? Ativa o áudio, Júnior. Ativa o áudio. Aê! Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Amém. A palavra mistério, gente, geralmente no Novo Testamento, ela vai fazer como uma referência comumente a alguma coisa que acontecia lá no Antigo Testamento, mas vai ser melhor explicar desde o Antigo Testamento, mas ela vai meio que se descortinar e encontrar seu significado assim no Novo Testamento. Vai como se fosse tornar as claras ali. Nossa, era uma coisa misteriosa, uma coisa assim que a gente não sabia muito bem o que era. Agora está claro do que se trata. E aí Paulo vem aplicando isso ao matrimônio. Travou, Vitor. Oi? Tá me ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Dá um joinha aí, quem estiver me ouvindo. Som? Estão me ouvindo? Oi, agora sim. Agora sim. Valeu. Então, vamos lá. Então, essa ideia do mistério aí, ele vem aplicando, falando ali que no caso era esse mistério aí, ele vem colocando aí que o quê? O casamento, de certa forma, representa a relação entre Cristo e a igreja. Esse, no caso, é uma das formas assim, de significados maiores que tem ali o casamento ali. Então, a partir do momento ali que a pessoa vê que o casamento não é apenas uma maneira dela se sentir feliz, mas, acima de tudo, é uma forma dela tentar espelhar o relacionamento entre Cristo e a igreja, está, no caso, seguindo no caminho certo. E aí, só relembrando aí, né, algumas aplicações que a gente já tinha feito também em Colossenses, né? O versículo 24, quando ele vem colocando assim também, as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Lá em Colossenses ele vai colocando as mulheres sejam submissas ao marido como ao Senhor. Então, esse limiar aqui, esse em tudo aí, tem que a ideia de que em tudo, até onde Deus permite, porque esse reflexo de submissão é um reflexo da submissão da igreja ante a lealdade e o amor que Cristo tem para com ela. Ou seja, isso que ela está fazendo é como se ela estivesse fazendo o papel da igreja e o marido tem que fazer o papel de Cristo ali. E aí ele vem depois iniciando a aplicação agora para o marido, né? E vós, maridos, amai vossa mulher, também como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Então, assim, ele vai começando por aí, com essa aplicação ali. Ou seja, o próprio Cristo, que entregou, de certa forma assim, a sua glória, entregou o seu estado divino ali e veio, e depois entregou ali, no caso, até a possível vida, mas escolheu viver como pobre, depois entregou ali aos insultos, a todas as ofensas, até as dores e até a própria vida, a morte, a fim de resgatar a sua igreja, cuidar dela, salvar ela. Aí ele vem colocando aí para a purificar, santificar pela água e pela palavra, para tornar ela gloriosa. Esse deve ser o modelo que ele vem colocando primeiro para o marido. Ou seja, não é somente ali no caso uma coisa como se fosse chefiar. É agora uma entrega pela sua esposa, imitando o que Cristo fez pela igreja. Um outro motivo que ele vem colocando, uma outra analogia que ele vai fazer, vai aparecer no 28, quando ele fala: assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. É como se ele estivesse colocando ali, o marido tem que cuidar da esposa com a mesma devoção que ele cuida de si próprio. O mesmo empenho que ele tem para poder manter o seu bem-estar, para cuidar da sua saúde, para evitar situações estressantes, tudo mais, esse mesmo empenho ele tem que ter. Aí é como se ele estivesse fazendo analogia. Agora, o seu corpo e o dela são um só.
Então, assim como você já antes cuidava de si mesmo, cuidava de seu bem-estar, se alimentava, sabe, só de coisas que você gostava de comer, né? Agora você tem que ter esse mesmo empenho, zelo por ela também, entendendo que ela é seu corpo, uma extensão de você. Não faz o menor sentido você deixar ela que cuide da vida dela e eu cuido aqui da minha e a gente se vive muito bem com isso. Não é por aí que ele vai estar dizendo. Ô, Babi, você tá com Bíblia aí? Babi Visky. Tá com Bíblia aí? Liga o áudio. Everton, liga o áudio. Tá com Bíblia? E aí? Tá com Bíblia? Tô aqui no celular. Qual é o versículo mesmo? 5:33. Lê pra nós o 5:33. Efésios É. 5:33, né? É. Peraí. Achei. Mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa, como ama a si mesmo. E cada esposa deve respeitar seu marido. Assim ele fecha o primeiro ponto de aplicação ali, ou seja, a vida de casados ali. Marido e mulher, começa ali. Beleza. E aí ele vai começando a ampliar quando vem colocando a questão da relação entre pais e filhos. Ou seja, agora já é uma família um pouco mais ampla. Agora já não é somente o marido e mulher ali iniciando uma vida a dois. Agora já tem filhos aí. E esses filhos aí possivelmente são cristãos também e querem agora entender como é que eles vão aplicar esse enchimento do Espírito Santo a si próprios. Então, Everton, aproveita e já lê de novo o versículo 1 do capítulo 6:1. Lê qual? O 6:1. Capítulo 6. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer o seu pai e a sua mãe, pois isso é o certo. Ótimo. Muito bem. Ele vai agora fazer uma aplicação agora para os filhos aqui e depois aí nessa pequena contexto aí aos pais também, falando sobre o quê? O dever mútuo, um para com o outro. Então, ou seja, aos filhos cabe o quê? A obediência. Se por um lado, lá no versículo 1 ele está falando obedecer a vossos pais, ele está falando da ação, agora no 2, a honra aí vai se referir à atitude, à intenção. O que está por trás dessa obediência? Vocês vão lembrar, gente, é bom às vezes lembrar daquela parábola do filho pródigo lá. Porque a gente tende a pensar que apenas o filho mais novo dava dor de cabeça, estava errado na história. Mas, na verdade, o filho mais velho também. Porque ele se revolta quando o irmão volta para casa e recebe e tem aquela festa toda para ele. Então, assim, esse contexto sugere que o menino obedecia como um legalista, que ele não tinha prazer nenhum em obedecer o pai dele, mas era lei e tal, e até talvez até de má vontade ele fazia. Mas como era uma coisa interna, não ficava às claras, somente quando aquele tipo de situação ali revelou o que estava ali, no caso a intenção guardada no coração dele. Não era uma questão de honra, assim era uma questão de dever, de cumprir tabela, vamos dizer assim. Então, aqui, Paulo vem chamando agora os filhos ali a mostrar essa nova vida em obediência aos pais, entendeu? Não somente no ato externo, mas agora também com o sentimento dentro do coração de honrá-los. E no caso, eu vou ler aqui o 4 aqui, o versículo 4 aqui. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A aula está muito semelhante à última que eu dei, porque Efésios e Colossenses são como o pessoal chama de cartas irmãs gêmeas, sabe? Então, assim, eu tive essas questões com vocês lá, e aqui, de novo, ele vai estar relembrando aqui. Ou seja, não criem situações para irritar o filho de vocês, para provocar, para poder... para de alguma maneira, tentá-lo ali para ver o que acontece. Desde que as coisas vão acontecendo naturalmente ali. Não faça... Não, existe uma coisa relacionada à intenção dos pais também. Não provoquem. Ou seja, essa seria a atitude.
Não provoquem a ira. Não tenham um desejo de querer irritar ele só para ver até onde ele vai, só para ver o que ele vai fazer. Na verdade, crie ele na disciplina de admoestação do Senhor. Só um ponto assim de curiosidade é que essa palavra aí no versículo 4, pais, já vi alguém comentando que a palavra em grego é que, tipo assim, no português, quando a gente fala pais, a nossa língua subentende pai e mãe. Só que no grego, a palavra, quando fala pai, seria pateras, homens. Entendeu? Mulheres seria meteras. E aí o que acontece? Já ouvi alguém comentando que, ou seja, a parte da disciplinação aí e da admoestação, apesar de a gente estar tão habituado assim a deixar, às vezes, o cuidado somente com as mulheres, as mães, o pai tem um papel muito importante nisso também. Ele vem chamando ali, ó, a disciplina, viu, pai? Entendeu? Não é assim, ó seu filho aí que começou, o menino fulano começou a mexer aí, ó, você precisa conversar com ele lá. Não, pai, você tem parte nisso, você tem que fazer isso, você tem que ter iniciativa em disciplinar o seu filho, em admoestá-lo também. Tem uma participação muito importante de você, pai, homem, nessa história aí também. E depois aqui ele vai ampliando agora essa aplicação. Beleza. E se você for solteiro? Então você não vai ter como encher esse do Espírito Santo? Você vai ter primeiro como filho aqui. Ele deu já o primeiro exemplo do filho. Todo mundo aqui é filho de alguém. Tem uma relação familiar, pode não ser casado. Mas agora na aplicação da relação com o filho de forma geral, vários outros, como trabalhadores. E aí, como trabalhadores aí, como é que a gente pode fazer? Aí, Marcinha, lê o versículo 5 para nós, por favor. Eu cheguei agora, Vitor, é o 5 do 6? Isso, exatamente. Escravos, obedeçam com medo e respeito àqueles que são seus donos aqui na terra, e façam isso com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo. Obrigado, Marcinha. Pois bem, gente, esse versículo aí, ó, dá meio que também um ar de que existe uma certa vocação. A gente sempre pensa em questão de vocação no sentido ministerial da palavra apenas. Só que agora existe também a ideia, uma compreensão de que a vocação cristã também abrange essa vocação profissional. É curioso que eu vi algumas pessoas colocando que João Calvino foi o primeiro a dar essa aplicação espiritualizando o seu trabalho. De que a maneira que agora você tem um serviço para com Deus está relacionado também ao trabalho que você exerce na cultura também. E isso fez ele fazer uma aplicação lá em Genebra que todo mundo tinha que trabalhar. Quando ele estava à frente, ele tinha participação ativa no governo ali. Isso aí me chamou muita atenção, porque agora você vai começando a perceber algumas questões que o trabalho não é apenas uma coisa temporal. Uma outra estudo que eu estava vendo uma vez, o palestrante estava abordando sobre a questão do trabalho. O trabalho não surgiu após a queda. Ele surgiu lá no Éden, antes do pecado entrar no mundo. Vem falando lá que ainda não havia homem para regrar a terra ali, certo? Ou seja, antes do pecado entrar e contaminar o mundo, o homem já trabalhava. O trabalho já fazia parte ali do propósito original de Deus na criação dele. E vocês vão encontrar também, inclusive, lá nas profecias messiânicas de Isaías, ele fazendo referências lá aos homens transformando as suas materiais de guerra em ferramentas de trabalho, cultivando e tal, e descrevendo a vida da redenção, fazendo analogias ao trabalho. O palestrante nesse estudo que eu estava participando, estava até concluindo. Eu não tenho dificuldade em me ver lá no futuro, lá como um médico no céu. Não tenho dificuldade em me ver ali. Pode acontecer, uai. Aquela ideia que a gente tem ali, muito romanceada ali, da gente como anjinho, lá pintando os quadros e louvando e tal, talvez não condiga tanto. Você não vê na Bíblia aí, Isaías falando lá dos homens ali cultivando o solo naquela vida da redenção? Não vê que Adão já trabalhava antes mesmo do pecado entrar no mundo? Por que então essa resistência de querer imaginar que o trabalho é algo temporal aqui e que ele não vai nos acompanhar depois? Ou que, sabe? Então, esse tipo de visão, assim, de espiritualismo do nosso trabalho, dá um enfoque novo ali. E aqui, no caso, fazendo uma ponte aqui,
de certa forma, todo o trabalho que nós fazemos ali tem que lembrar-nos que, acima de tudo, nós somos os servos de Cristo ali. Até a nossa vocação secular, no caso, está sobre o senhorio dele para conosco. Então, assim, muita seriedade e responsabilidade na forma como iremos exercer o nosso ofício sempre. Ô, Valquíria, lê para nós o versículo 9? Valquíria. Paz, irmão. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Amém. Muito obrigado. E aqui, no caso, agora pegando a última categoria, que seria do trabalhador empreendedor. O cara que é o empresário, o cara que é o senhor ali, que tem as terras aí, que não precisa necessariamente trabalhar. Só vai recolher o dinheiro, só tem que ali, no caso, gerir o pessoal. Como é que seria, no caso, a gestão que agrade a Deus? Sabendo que ele também agora está sendo gerido por um Senhor no céu. E que ele não deve agora ser áspero, ser rigoroso, ser duro, por simplesmente achar que a sua propriedade ele faz como bem entende. Ele, não, essa propriedade aqui, meu Senhor superior ao céu me fez ser mordomo dela aqui, que é dele também, e assim eu tenho que fazer, de maneira que agrade a ele, e não seja robusto, rigoroso, com esses aqui meus aqui, que eu também tenho um Senhor que vou prestar contas a ele do que eu tenho feito aqui. Não somente esses aqui prestam conta a mim, os meus trabalhadores. Bom, seguindo agora a nossa penúltima parte da exposição, né, gente? Agora ele vem meio que chegando à parte final do texto. E vem colocando aqui, deixa eu ver, o Babi. Babisky, ativa o áudio. Babi. Acho que ela saiu. Marcinha, lê para nós o versículo 13 do capítulo 6, por favor. Por isso, peguem agora a armadura de Deus, que Deus lhes dá, assim quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal. Vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, Márcia. Deixa a câmera ligada, Everton. Não apaga ela não, que assim eu vejo que vocês estão aí quando eu pedi para vocês lerem a Bíblia. Pois bem, gente. Agora tem essa. Agora ele vem agora pegando assim, meio que indo para a conclusão da carta. Aí, beleza, terminou aqui de falar sobre o enchimento do Espírito Santo. Agora, quanto ao mais, gente, depois de tudo isso, após de tudo isso que eu falei, ainda tem uma última questão que eu tenho que abordar aqui, que não é meio que não deixa de não ser tão séria quanto as demais outras. Tá? Quanto ao mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essas ciladas aí, gente, é uma palavra que carrega a ideia de inteligência, um método astucioso envolvido em engano também. Ou seja, a cilada é alguma coisa assim que você caiu ali numa cilada, você foi enganado, mas é uma coisa também que foi muito bem pensada e de uma mente muito brilhante ali. Essa é a ideia aí, ou seja, não é uma coisa pequena, óbvia, não. Eu estava lendo certa feita o livro do pastor Valdeir Contaifer sobre batalha espiritual, até antes, gente. O único livro que eu tinha lido sobre batalha espiritual que eu achava bom mesmo, com embasamento bíblico, era um do Augusto Nicodemos, falando sobre o que a gente tem que saber sobre batalha espiritual. Eu até tenho esse livro comigo, que ele é muito bom. Mas depois que eu li um outro do pastor Valdeir Contaifer, que foi, inclusive, o pastor daquela igreja batista no Vale do Amanhecer, sabe? E que ele até também deu, deu um sermão lá na igreja. Eu vi algumas pontuações dele que eu achei muito ricas e muito cheias de experiência e principalmente muito bem embasadas. E um dos campos que ele vem colocando, que é um campo que o diabo batalha bastante, é a mente do ser humano. É a mente do ser humano ali, ele vem o tempo todo ali meio que soprando ideias, levando coisas. Eu lembro que uma vez
eu peguei para poder analisar as referências do diabo, da atuação dele, fazendo uma linha de raciocínio lá do Antigo Testamento. Rapidamente, eu vou tentar ser sucinto nisso aqui, gente. Mas rapidamente, só pegando aqui. Lembram lá que em Jó, no caso, ele se apresenta como se fosse um advogado de ataque, sabe? Ele vem falando, olha, o Jó só é assim porque você cercou ele de bênção. Ou seja, ele não passa de um interesseiro. No fim das contas, Jó é um interesseiro. É só isso. Acontece o que acontece, beleza. Ele tem o segundo momento dele e ele vem agora colocando o seguinte, olha, não é a situação mais extrema ainda. Fere ao pé dele. Ou seja, a angústia que revela no fundo o verdadeiro caráter. E ele vem colocando que é como se Jó ainda tinha raiva de Deus. E ele só ia conseguir revelar isso na angústia extrema ali, que é quando vem a doença. Esses dois momentos que ele tem, ele, no caso, está acusando Jó ali. Acusando a ele ali de que o caráter dele não era íntegro. Indo lá para o livro de Zacarias, gente, vocês vão encontrar o sumo sacerdote Josué. O texto vai falar, e o sumo sacerdote Josué estava diante de Deus e Satanás estava para se opor a ele. Ali não fala exatamente qual foi a oposição que ele fez, com detalhes, mas já deixa clara a ideia, que ele estava ali só para fazer oposição. Mais uma vez a figura dele ali, diante de Deus, opondo ele contra o ser humano. Agora, uma ponte lá para o Novo Testamento, lá para o livro de Apocalipse, lá para o capítulo 12. Vocês lembram lá? O capítulo 12 inicia, houve outro grande sinal no céu, Miguel e seus anjos lutando contra o dragão. E aí vem colocando lá, e de repente vai relatar aquele dragão, mais um terço das estrelas, um terço dos anjos. E ali no versículo, ali no cântico deles ali, quando eles começam a cantar, caiu o grande acusador, que acusava nossos irmãos diante de Deus dia e noite. Que é conhecido como Diabo e Satanás, a antiga serpente do Éden. E aí ele vem colocando, mas eles temiam pela terra, porque agora o diabo desceu até ela feroz. Pensem comigo o seguinte, gente. Ele tinha uma capacitação que era acusar as pessoas diante de Deus. Perdeu a batalha espiritual ali na vitória de Cristo. Caiu para a terra. Esse acesso a Deus ele não tem mais. Mas isso não impede ele de fazer essas mesmas acusações de nós contra nós mesmos. Entendem? E aí, você pode pensar... e aí é onde... ele, como é que é o nome? Aqueles dardos inflamados que já foi falado em Efésios lá, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Já parou para pensar o quanto de coisa se passa na sua cabeça, mostrando quanta razão você tem contra determinada pessoa quando você está com raiva, sabe? E nesse inteirinho ali que eu estava vendo sobre isso, o quanto às vezes você já se pegou sozinho, às vezes, ou um ambiente onde você não está com a pessoa e de repente começa a vir tanta ideia sua se queixando contra essa pessoa, sabe? Você começa a lembrar, nossa, eu lembro aquela vez lá que ela pisou na bola, mas eu fui atrás, fiz as pazes. Agora eu estou certo e ela não vem aqui para pedir. É sempre eu que vou atrás para pedir desculpa e fazer as pazes. E tem aquela vez ali que ela falou, que fulano falou coisas ali que machucaram muito e eu aguentei, eu não devolvi. E depois a pessoa simplesmente voltou para vir falar comigo ali como se não tivesse feito nada demais, fingindo que com a maior cara lavada. Agora, toda vez que eu pisei na bola, eu reconheci o meu erro, eu pedi desculpa, pedi perdão. Por que a pessoa, quando começa a vir inflando a sua cabeça sobre essas coisas, cuidado, viu? Pode ser o diabo lançando uma pinca de ideias na sua cabeça. Eu já passei por situações, gente, que uma vez eu tava voltando do trabalho no ônibus e quando eu desci do ônibus eu tava com raiva de algumas pessoas. Eu falei, gente, eu nem vi eu parei pra ver, gente, eu nem vi essas pessoas hoje. Eu nem falei com elas. Por que eu tô com raiva delas? Por que eu fiquei lembrando de coisas de tanto tempo atrás, remoendo, e agora eu tô com a mente tão turbilhada, tão em turbilhão aqui. E aí eu comecei a pensar Vitor, muito... Travou o que você falou aí. Opa, travou onde? Travou, Vitor. Travou onde? Qual foi a última coisa que vocês ouviram de mim? Quando você entrou no ônibus. Isso, ok.
Eu já peguei situações que uma vez eu estava voltando do trabalho no ônibus, aí de repente eu comecei a lembrar de alguns irmãos meus na fé que desceram comigo algum dia, e de repente a minha cabeça começou a turbilhar, relembrando de um monte de coisa, veio tanto rancor, tanta raiva, que quando eu decidi, eu meio que tava com raiva dessas pessoas. E aí, quando eu tava vindo pra casa, eu peraí, mas eu nem vi essas pessoas hoje. Eu nem falei com elas. Por que eu tô com tanta raiva delas agora? De coisas que já passaram tanto tempo e eu me peguei remoendo, sabe? E foi nesse dia que eu comecei a querer assim, pesquisar um pouco sobre a questão da atuação do diabo e fiquei lembrando desse livro dele. Ele falando sobre um campo de batalha da mente. Às vezes, como são sopradas ideias ali, ó, coisinhas ali, às vezes do marido contra a mulher, de anos e anos que repete a mesma coisa, sabe? Ou do filho contra o pai, de que sempre foi assim, 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 assado, e ele não tem razão para ser assim como é, ou de grandes amigos ali, de coisinhas ali, que pais que vão assim, alfinetando, 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 até que chega um momento ali que você tem tanta coisa contra a pessoa ali. E, assim, é um campo de atuação que o diabo pode fazer ali, é bom tomar muito cuidado. Apesar de nós termos uma inclinação da nossa própria natureza humana, queria só dar essa ressalva, existe atuação do diabo também em muitas coisas. Às vezes existem pessoas que tendem a ter uma linha que interpreta demais, responsabilizando apenas o ser humano e não dando tanta importância ao diabo, e já tem outros que falam demais dele como se o ser humano fosse neutro, fosse puro naturalmente. Os dois extremos podem se equivocar. Agora, saber que mesmo assim a nossa natureza também ele toma vantagem disso para nos incitar a raiva contra uns aos outros, acusar-nos uns aos outros, como ele já fazia lá no céu, fazendo contra nós aqui diante de Deus, agora ele faz isso muito entre a gente contra nós mesmos ali. Bom, seguindo aí, né, a armadura de Deus, a parte bem conhecida de todos vocês, né? No qual o capacete representa a salvação, a coroa a justiça, a espada a palavra de Deus, o cinto a verdade, o escudo a fé e os sapatos a calçar o evangelho para anunciar as boas novas, o evangelho da paz, né? É bem comum a gente sempre pensar que essa armadura de Deus aí, a gente sempre acostumou com aquela ideia de que Paulo tinha, como estava preso lá com um centurião do lado dele, ele viu a armadura dele e foi tirando ideias e daí foi descrevendo. Mas há quem também sustenta, gente, que talvez a ideia dele saiu de lá de Isaías 59:17. A ideia de começar a representar a armadura ou vestes do corpo com alguns princípios cristãos não é só do Novo Testamento, não. Já é bem antiga. Vocês vão encontrar aqui um texto falando de Jó que se vestia da honestidade. Esse texto aí, por exemplo, em Isaías 59:17, eu vou ler aqui para vocês, vai falar de do Senhor se vestindo com o quê? Olha só, tem até algumas semelhanças, inclusive. 59:17. Vestiu-se de justiça. Olha a ideia da couraça da justiça. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Olha a semelhança. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Então, ou seja, essa ideia de que no caso que existe uma armadura que tem esses elementos aí, que são princípios cristãos aí, não é só do novo. Pode talvez nem sequer vindo da ideia de Paulo ter olhado para o centurião e se inspirado nele. Ele podia ter em mente o texto de Isaías, lá, mostrando Deus se vestindo de uma armadura ali, que tem até alguns elementos que tem o capacete da salvação, a couraça da justiça ali, e ele implementou mais ainda. Chegando ao final aqui. Luan, lê o versículo 19 para nós, por favor. Luan? Luan? Liga o áudio. Amém. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que, quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Amém. Gente,
essa ideia, esse versículo também fica bem semelhante lá no em Colossenses também, e mais uma vez eu vou pontuar, gente, sabe? Aqui está o apóstolo Paulo. Como eu falei para vocês, aqui ele estava lá na primeira prisão lá em Roma, mas ele já tinha feito 2 viagens missionárias, já tinha evangelizado muitas pessoas, já estava escrevendo cartas, já era o Paulo ali que tinha muita eloquência, e cá ele aqui pedindo oração para conseguir evangelizar, gente. Então não se engane, pessoal. Evangelismo não tem somente a ver com experiência unicamente, não. Tem a ver com cobertura espiritual. Está tendo um evangelismo hoje aí, o trabalho que a igreja está fazendo aí, né? De distribuir comida e o agasalho, mas também dando uma palavra de evangelização. E não se engane, não é o fato da pessoa ser antiga no evangelismo, já ter muito tempo ali, que faz a pessoa pensar que para ela é mais fácil. Porque está aqui o apóstolo Paulo pedindo oração para ajudar ele a evangelizar. E cada um de nós, se tivermos devido temor do Senhor, sabe quanto que é, ali no caso, um grande desafio lançar o evangelho, falar do evangelho. Seria muito mais fácil a gente somente dobrar o joelho. Mais fácil entre aspas, né? Mas de certa forma, assim, mais fácil entre aspas, somente dobrar o joelho e orar pela conversão dos outros. Mas, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Então, ela, no caso, é um instrumento necessário que Deus quer que seja feito para a salvação das almas. Vão e falem do Evangelho. Não é fácil para ninguém. Todos nós somos desafiados, mas ao mesmo tempo todos nós somos muito assim acompanhados por Deus ali para fazer essa subliminar missão que Ele tem para nós. Bom, chegando à parte final, né? Não querendo alongar tanto a aula, né? Porque nós estamos fazendo de noite. Aí já está fazendo as partes da saudação final mesmo, né? Colocando aí. Deixa que eu leio o versículo 24 aqui. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, vai começar primeiramente falando de Tíquico, né? No versículo 21. Quem quer saber a respeito de Paulo, como é que é? Lembrando que Tíquico foi um convertido da Ásia Menor que esteve com Paulo durante a primeira prisão dele lá em Roma, ou seja, lá onde ele está escrevendo essa carta aí. E ele também participou de Paulo com algumas viagens missionárias e ajudou na coleta para a igreja de Jerusalém. Tíquico aí. E aí no versículo 23 e 24, que é quando ele está dando a bênção, é meio que ele está resumindo os temas principais que foram trabalhados na carta até agora. Que é o quê? Que foi a paz, que foi a questão da paz aí. A paz seja com os irmãos, o amor, a fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paz, amor e fé foram temas que ele trabalhou durante a carta todinha aí. E ele meio que está resumindo esses principais temas nessa última bênção que ele dá. Amém? Ficou alguma dúvida, gente? Meus irmãos amados... São 9 horas, viu, gente? Foi proposital ter feito um pouco mais corrido, tá? Porque hoje é de noite, né? E era uma reposição e diferente da aula de manhã, que a gente tá com mais tempo, eu não queria então segurar tantos irmãos aqui e ir direto na aula, tá? Então, assim, eu convido os irmãos amanhã de manhã a estar na aula da IBD, às 10 horas. Estaremos iniciando a revista nova, que vai falar sobre a doutrina bíblica da oração. Tá? Alguém tem algum comentário a fazer? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bom, ok, gente. Então, vou orar encerrando aqui para que nós tenhamos uma boa noite. Senhor Deus eterno e grandioso, agradecemos a Ti, Pai amado, por mais um trimestre, Pai amado, de lição que tivemos, Pai. Por tudo que pudemos aprender nas epístolas aqui que o Seu apóstolo Paulo deixou para nós, Pai. Como pudermos ser edificados, Senhor. Pedimos a Ti, Pai amado, que continue nos edificando no próximo trimestre que vai se iniciar, Deus. Que aumente cada vez mais o número de alunos participantes da aula, Pai amado. E que todos nós, Senhor Deus, viemos a crescer muito em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Amém?
Então, pessoal, até amanhã de manhã, tá? Eu vou dar aula também amanhã de manhã, tá? Surgiu um imprevisto para a Vera, aí eu vou estar dando a aula de amanhã de manhã, a primeira aula comigo, tá bom? Então, um grande abraço a todos.